Oi gente, aqui é a Depresser e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos que eu costumo postar por aqui. No caso, enquanto eu falo, eu vou deixar a minha tela aqui pequenininha e vocês podem ver no resto do vídeo um speed painting que eu fiz esses dias. Esse tipo de vídeo costuma acontecer bastante no YouTube, de uma pessoa coloca um speed painting e faz um voice over em cima, mas como eu sou o tipo de pessoa que gosta de falar com as mãos, eu achei melhor colocar minha cara aqui num cantinho. Mas o assunto que eu queria tratar aqui com vocês hoje é sobre por que a gente desenha, por que nós ilustradores, quadrinistas, por que a gente desenha, por que a gente ilustra e por que a gente faz quadrinhos. Esses dias eu coloquei essa pergunta nas minhas redes sociais para ver o que o pessoal respondia e a grande maioria das pessoas respondeu basicamente: eu desenho porque eu gosto, eu desenho porque me faz feliz, eu desenho porque eu curto desenhar. E faz todo sentido responder isso porque na verdade é por isso que a gente faz o que a gente faz, certo? Até porque se a gente não gostasse, a gente provavelmente não ia conseguir chegar onde a gente chegou. Porque desenho envolve muito treino, que nem eu já falei naquele vídeo sobre dom de desenhar. E a gente não consegue treinar o suficiente para conseguir desenhar bem, para conseguir se intitular como desenhista, se a gente não treina o suficiente, a gente não consegue treinar o suficiente se a gente não gostar do que a gente está fazendo. Mas aí eu queria abordar essa pergunta de uma maneira um pouco mais profunda. Porque assim, a gente desenha porque a gente gosta, mas assim, só gostar às vezes não é o suficiente, porque só gostar de desenhar não vai conseguir te levar para uma maneira mais profissional, ou talvez não seja o suficiente para conseguir tocar a nossa vida, porque a gente pode desenhar porque gosta, mas isso não vai automaticamente pagar os boletos, ou dar grana, ou dar dinheiro, ou ser o suficiente para a gente conseguir tocar a vida. Por que o que acontece? No caso do ilustrador, exige muito treino para a pessoa conseguir chegar num nível bom de técnica para conseguir se vender como ilustrador. E toda essa época de treino, todo esse tempo que a pessoa passa treinando é um tempo que não é remunerado. A gente não consegue uma bolsa de aprendizagem de ilustrador. A gente tem que investir às vezes vários anos da nossa vida para treinar o suficiente para conseguir uma técnica boa para desenhar. E infelizmente não é todo mundo que consegue investir esse tempo todo da vida. E quando a gente fala de quadrinhos, a coisa fica um pouco mais complicada ainda, porque além de saber ilustrar, que exige todo aquele treino, todo esse treino não remunerado, ainda tem que ter todo um conhecimento, a pessoa ainda tem que ter um conhecimento de narrativa, de timing, de roteiro, de como contar uma história de uma forma que seja envolvente o suficiente para conseguir vender a história em quadrinho. Mesmo que o quadrinista não se posicione também como roteirista, argumentista, seja só desenhista de quadrinhos, esse desenhista de quadrinhos tem que saber contar a história que o argumentista e o roteirista passou para ele, para que aquela história seja atrativa e o seu trabalho seja de fato quadrinhos e não só um monte de desenho um lado do outro, né? E se a gente leva então pro lado do quadrinista independente, daí sim a coisa complica, porque o cara ainda tem que entender de design, ainda tem que entender de produção gráfica, de editoração, de venda, de distribuição, de um monte de coisa. Aproveita para dar uma olhadinha nos vídeos que eu tenho já feito sobre isso. E daí, considerando tudo isso que eu falei, desse tempo todo de aprendizado, que a gente não tem remuneração e tudo, até a gente conseguir alguma coisa, depois que a gente consegue um certo nível de qualidade, seja na ilustração, seja nos quadrinhos, ainda tem o fato de que você tem que se destacar de todas as outras pessoas que também fazem isso, porque tem muita gente que trabalha com ilustração, tem muita gente que trabalha com quadrinhos. E daí vira uma briga de faca, porque assim, pro quadrinista, pro ilustrador, ele conseguir se destacar, ele conseguir trabalhos o suficiente para valer a pena fazer isso, ele ainda tem que ter um diferencial, ter alguma coisa no estilo dele que é mais interessante que os outros. Não necessariamente mais interessante, veja bem, estilos são coisas diferentes e todos eles são muito legais. Mas, por exemplo, para uma empresa específica de games me contratar, ela provavelmente só vai me contratar porque o meu estilo combina com o que eles querem vender naquele game específico. Ou uma marca provavelmente vai me contratar porque o meu estilo de desenho super combina com a marca deles e tem tudo a ver com a campanha que eles querem fazer. Ou uma editora vai me contratar porque provavelmente o meu estilo de desenho tem a ver com a história que eles querem quadrinizar e por isso eles vão me chamar. Mas pro teu desenho ter esse diferencial a ponto de uma marca, de uma empresa de games ou de uma editora querer te contratar, ele tem que ter alguma coisa que é um pouco diferente dos outros. Eu não estou dizendo que tem que ser melhor do que os outros, mas tem que ser diferente, tem que ser uma coisa única. E essa coisa única, esse estilo de desenho, ele é muito difícil de conseguir. Ele é uma coisa que demora vários anos treinando técnica para a gente poder chegar nisso. Eu ainda estou trabalhando muito nisso, o meu estilo ainda não está definido do jeito que eu gostaria que ele tivesse definido. Eu estou me esforçando para conseguir encontrar esse meu diferencial, essa coisa que pode me destacar de outros desenhistas. E daí depois que consegue ainda achar o teu estilo, de repente já está seguro com a tua técnica, ainda tem toda a questão de que você tem que lidar com a parte profissional da vida de ilustrador, da vida de quadrinista. Tem que ter um portfólio bem montado,
tem que saber lidar com contrato, tem que saber lidar com cliente, tem que saber lidar com pagamento, tem que saber valorizar o teu próprio trabalho a ponto de conseguir colocar valor nele, conseguir fazer cobranças nele. Você acaba virando uma empresa de verdade. E sem empresa, nossa, principalmente aqui no Brasil, é um troço muito estressante. A burocracia, ela é muito cansativa. Então eu volto lá para a pergunta do começo do vídeo, que é: por que a gente desenha? A gente desenha porque a gente gosta. O problema é que só gostar de desenho talvez não seja o suficiente, porque só gostar do desenho te faz conseguir treinar o desenho, conseguir melhorar a tua técnica, mas é que tem muitas outras coisas que são envolvidas no processo de você se tornar um verdadeiro ilustrador, que não entra tanto no fator eu gosto de desenhar. E eu não quero aqui nesse vídeo necessariamente desencorajar ninguém, eu queria na verdade só dar essa real assim, que é pra gente parar e pensar um pouco no assunto, sabe? Porque quando a gente investe tanto tempo treinando para melhorar a técnica, se a gente está disposto a investir esse tempo todo nisso de melhorar o desenho, em algum momento a gente também tem que se dispor a investir tempo aprendendo outras coisas que envolvem o negócio de ser ilustrador, que não é só desenhar. Eu estava esses dias mesmo conversando no Discord com o pessoal, que eu acho que toda pessoa que quer trabalhar como freelancer, seja do que for, do nosso caso falando aqui freelancer de ilustrador, essa pessoa por algum momento tem que trabalhar em uma empresa. Trabalhar, nem que seja tipo assim, 1, 2 anos em uma empresa. Eu trabalhei em agências de publicidade, trabalhei em agências de web design também. E eu acho que é importante a pessoa passar por esse processo de trabalhar por alguém e não só para si, pelo menos no começo da carreira, que é para entender como é que funciona o negócio, como é que funciona conversar com o cliente, como é que funciona o contrato, como é que funciona o que acontece com as consequências de se estourar um prazo no trabalho. Esse tipo de coisa que numa empresa, com uma equipe trabalhando, com uma pessoa que é responsável pela contabilidade, com uma pessoa que é responsável pelo atendimento, com outra pessoa que é responsável por outras coisas que tu não tem que se preocupar, tu vê esse pessoal todo trabalhando e tu percebe a grandiosidade do trabalho todo. Então, para trabalhar com freelancer, eu acho super importante que a pessoa passe por uma experiência de trabalhar numa empresa antes, trabalhar para alguém, antes de poder se dizer trabalhar, de poder se dizer freelancer. Daí eu não quero que esse vídeo seja, na verdade, um desencorajamento para quem quer trabalhar como ilustrador, botando terror assim, não, porque é difícil, porque tem burocracia, porque aquela coisa. Não é impossível, tanto que tem muita gente que trabalha com isso. É um pouco difícil, é um pouco complicado, exige muito da disciplina de uma pessoa de conseguir lidar com todas as outras coisas que envolvem o trabalho de ilustrador, mas é possível. Eu acho super válido comentar que se uma pessoa gosta de desenhar e se ela treina bastante, não tem nada de errado em desenhar ser um hobby, desenhar ser uma coisa além de outra coisa que ela faz, sabe? Porque a pessoa pode levar isso durante a vida por um tempo e talvez mais pra frente, depois de alguns anos, de repente assumir a vida de ilustrador, não sei, eu acho digno também, sabe? Porque, quer queira que não, são escolhas de vida que a gente faz, né? De investimento que a gente faz na vida pra trabalhar com coisas que fazem a gente feliz ou trabalhar com coisas que a gente é muito bom. Por exemplo, eu não acho nada de errado uma pessoa ser ilustradora nas horas vagas e trabalhar com alguma outra coisa que não seja necessariamente relacionada com arte, das 8 às 6 horas, desde que ela seja realmente boa no que ela está fazendo e que aquilo também seja talvez prazeroso. Enfim, eu não tenho nenhum tipo de conclusão específica sobre esse assunto todo que eu conversei com vocês, mas eu gostaria de levantar essa discussão para todo mundo, principalmente para quem está começando, que é para mostrar que essas coisas têm que ser pensadas, que essas coisas têm que ser analisadas com carinho e ver quanto é necessário investir nisso na vida para ter certeza das decisões que a gente toma, sabe? Eu falo isso porque eu demorei muito para tomar essa decisão de assumir que eu realmente gostaria de ser ilustradora, que eu realmente gostaria de trabalhar com ilustração. Eu trabalhei em vários outros tipos de empresas relacionadas com design e com arte até conseguir concluir isso. E eu não acho que seja um tempo perdido nem nada, porque eu aprendi muita coisa nas empresas que eu trabalhei. E ter decidido isso tão mais tarde na minha vida, meio que tornou essa decisão um pouco mais segura. Talvez eu tenha um pouco mais de segurança agora em dizer que não, eu quero ser ilustradora e eu quero fazer isso da minha vida, sabe? Pro resto da minha vida. Então é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa conversa toda que eu fiz agora. Se quiserem falar suas opiniões, ou por que vocês desenham, ou quais são as decisões que vocês tomaram para se tornar desenhistas, para se tornar quadrinistas, ou para trabalhar com o que vocês gostam, deixem aqui nos comentários. Se você gosta de ilustração e de quadrinhos, aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Toda semana tem vídeo sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like.
E se você gostou desse formato de vídeo de speed painting com um pouco de filosofia no cantinho da tela, deixa aqui nos comentários e a gente pode ver de repente fazer mais alguns assim, né? Era isso, gente. Falou. A gente se fala semana que vem.